há uma astúcia que é execrável, e é insensato aquele que é falto de sabedoria. Entretanto, é melhor aquele que tem pouca sabedoria e é falto de senso, mas com o temor de Deus, do que aquele que tem muito senso, mas transgride a lei do Altíssimo. Há uma esperteza eficiente, mas no entanto é iníqua. Há quem perverta a graça para proferir a sentença. Há quem pareça oprimido e abatido de ânimo, mas no seu interior está cheio de trapaças. Há quem se submeta muito por excessiva humildade, e há quem vire o rosto e finja que não ouve, sem ser notado, vai levar vantagem sobre ti. Mesmo se por falta de forças esteja impedido de pecar, se encontrar a oportunidade de fazer o mal, o fará. Pelo semblante se conhece a pessoa, pelos traços do rosto, a pessoa sensata. A roupa da pessoa, o seu sorriso, o seu jeito de andar, tudo revela de quem se trata. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois toda sabedoria é temor de Deus. Olha lá no versículo 18. Porque quando a pessoa não teme a Deus, ela tem astúcia, ela tem inteligência. Aqui vai dizendo, não é? Ela tem ali uma prudência eficaz. Deixa eu ver aqui como foi a palavra que ele usou. Uma esperteza eficiente. A pessoa que não teme a Deus, ela pode ter uma esperteza eficiente. Ela não só é esperta. Esperteza eficiente quer dizer que ela consegue aquilo que ela quer com a esperteza que ela tem. Existe uma esperteza eficiente, a pessoa é inteligente, a pessoa é talentosa, mas jamais poderá trazer consigo o nome de sábia a pessoa que não teme a Deus. Porque todas essas coisas não darão a ela a oportunidade de verdadeiramente saborear a vida e o que a vida tem de melhor. A sabedoria da vida está guardada para aqueles que temem a Deus. Não é porque a pessoa, ao temer a Deus, e temer aqui não é medo não, temer aqui é amor respeitoso. Como um filho deve temer o pai e a mãe. Temer por quê? Se ama seu pai e sua mãe, se o pai e a mãe o amam, a última coisa que ele deve é ter medo do pai e da mãe, não vão fazer o mal contra ele. Então o que é esse temor? Esse temor é um respeito amoroso e um amoroso respeito. É aquele medo até que se tem, não do mal que o outro vai fazer contra a gente. É o medo que a gente tem de estragar um relacionamento tão bom. Como é que é o temor de um filho em relação ao pai? Ele ama tanto o pai e respeita tanto o pai que ele teme fazer alguma coisa que magoe o coração desse pai. Isso é temor. Temor a Deus é isso. Não é você ter medo por causa do castigo, não é você ter medo porque Deus vai te empurrar na direção do inferno, nada disso. E esse amor a Deus nos dá a oportunidade de enxergar a vida de uma maneira diferente e de desfrutar da vida de uma maneira diferente. Só o temor de Deus nos faz ter gosto pelo viver e encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência. Toda sabedoria, quando é sabedoria verdadeira, ela é temor de Deus. Então veja, como é que o sábio age? O sábio age em respeito à vontade de Deus e à lei de Deus. Quem age de outra maneira pode ser esperto, pode ter uma esperteza eficiente, pode ter talento, pode ser inteligente, pode ter até algum senso, mas sábio não é. Toda sabedoria é temor de Deus e nela, na própria sabedoria, se aprende a temer a Deus. Olha, a sabedoria é temor de Deus e gera temor de Deus. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais fiel a Deus ela é
E em toda sabedoria, como é que se mostra esse temor de Deus? Obedecendo, respeitando e praticando aquilo que Deus determinou. Assim como existe uma sabedoria, existe aquilo que também não é sabedoria. Quando uma criança pergunta para nós o que é uma coisa e é difícil de explicar, às vezes a gente explica dizendo para ela o que aquela coisa não é. Não é isso, não é aquilo. A gente vai dizendo os nãos para que ela possa entender quando é algo que é difícil de se explicar. Então você vai dizendo para o filho: meu filho, não é isso. Não é? Ser amigo não é ser bobo. A gente vai definindo, né? Ser amigo não é ser bobo. Ser amigo não é você entregar tudo que você tem. Ser amigo não é fazer tudo que o seu amiguinho pede. A gente vai explicando para ele que a amizade tem limites. E assim ele vai entendendo: opa, isso aqui é coleguismo, isso aqui é amizade, isso daqui já é tolice, eu estou sendo explorado. Para a gente entender a sabedoria, o Espírito Santo faz conosco a mesma coisa. Porque a sabedoria ela é muito ampla. E para a gente compreendê-la, às vezes, vale a pena a gente compreender também o que não é sabedoria. E o que não é? Versículo 19. Não é sabedoria a ciência da maldade. Não é sabedoria a gente conhecer a maldade. E a gente se especializar naquilo que é mal. A gente usar o conhecimento contra o ser humano, isso não é sabedoria. A gente usar o conhecimento para tirar benefício próprio contra a oportunidade que o outro tenha, isso tem outro nome. Não é sabedoria, é maldade. E na ciência da maldade, a vontade de Deus não está presente. Deus não compactua com coisas más. Deus não endossa, Deus não assina, Deus não escreve embaixo o seu nome daquilo que foi feito com maldade. Deus é sempre amor, Deus é sempre misericórdia, Deus é sempre vida. Tanto que Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida, e se por uma decisão, por uma escolha do ser humano, a morte entrou no mundo, esse Deus veio resgatar o ser humano da morte. Porque Páscoa que nós estamos celebrando é isso. É aquele que deu a vida, vendo a morte neste mundo, interviu na história humana para devolver a vida que havia sido perdida. Esse é Deus, não é? Então, existe sabedoria quando uma pessoa arquiteta o mal, quando se promove o mal? Não existe. Deus está presente naquilo de jeito nenhum. Deus pode tirar um bem daquele mal, mas compactuar com aquele mal. E muita gente pergunta assim: mas se Deus é tão bom, por que Ele permitiu? Não é? Pergunte a um pai. Chegue para ele e diga assim: o senhor ama o seu filho? E ele vai te responder: então, se o senhor ama, por que o senhor permitiu que ele se envolvesse com drogas? E aí você vai ouvir esse pai dizer a você: se ele for um homem manso, ele vai suspirar bem fundo, vai pensar, vai contar até 10 e vai te responder com paciência. Se ele for uma pessoa assim mais esquentada, é bom você dar uns passinhos para trás, porque ele pode resolver responder com uma certa intensidade, não é? Porque como é que você chega para um pai e diz para ele: como você permitiu o seu filho usar? Pai nenhum permite isso ao filho. Pai nenhum. Mas ele é pai, não é dono. E o filho tem liberdade. O pai vigia, o pai cuida, o pai educa, o pai vai aonde dá para ele ir. Mas chega uma hora que o rapaz, que a moça fica sozinha ou sozinho consigo mesmo. E quem quer errar, gente, espera a oportunidade, viu? Aí você diz assim: mas foi na hora que eu distraí que ele fez. Exatamente, porque ele estava esperando justamente essa hora. Um dia essa hora ia chegar. Pai nenhum permite o mal sobre o seu filho.
Mas mesmo assim o filho muitas vezes opta por um caminho de erro. A mesma coisa Deus. Deus não permite essas desgraças. Deus não permite, não deu a ninguém licença para fazer o mal. A palavra de Deus fala isso. A ninguém foi dada a licença para fazer o mal. Deus não permitiu, mas aconteceu independente da permissão dele. Porque o ser humano tem liberdade. A palavra de Deus diz: diante de você está a vida e a morte, o bem e o mal. O que você escolher lhe será dado. Mas não quer dizer que a gente não vá prestar contas de todas as nossas decisões, de todas as nossas atitudes. Um dia todos nós responderemos diante daquele que nos criou e nos deu a vida. Então veja, não é sabedoria ser esperto na maldade. Não é sabedoria à custa de conhecimento e de argumento fazer o mal. Vencer e convencer a respeito daquilo que é errado. E não é conselho a prudência dos pecadores. Porque você vai se aconselhar com uma pessoa que está enfiada no erro, ela é esperta. Principalmente se ela não foi apanhada. Ela é esperta. Ela tem os seus conselhos? Ela tem. Mas a Sagrada Escritura e o Espírito Santo nos diz: não chame de conselho a sugestão do pecador. Porque ele não foi apanhado agora. Ele é esperto, mas toda esperteza é falível. Um dia a esperteza fracassa. E às vezes no dia que ela fracassa é sem volta. A consequência é desastrosa, desesperadora. Então não chame de conselho, não é conselho a prudência que leva a pessoa a interagir, a comungar com o pecado. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, esse pecado vai dar a ela como consequência a morte. Todo pecado traz consigo um salário mortal. O pecado é como uma fruta maravilhosa, linda, mas envenenada. Você morde e é delicioso ao paladar, é delicioso aos olhos, não é? Se o pecado não fosse uma coisa deliciosa, as pessoas não cometiam. O pecado é delicioso. Quem olha uma situação de pecado, muitas vezes tem que virar o rosto para não se envolver. Porque é apetecível, é estimulante aos olhos, é estimulante aos ouvidos, é estimulante ao paladar, é estimulante ao nosso toque, à nossa sensibilidade, ao tato. Só que é como uma fruta envenenada. Depois que você ingeriu, em vez de te alimentar, ele te mata. Então, como que a gente pode chamar de conselho a sugestão que alguém dá a gente de se envolver com isso? Jamais. Há uma astúcia, diz a palavra de Deus, que é execrável. Que você que é uma mulher de Deus, não deve contar com essa astúcia. Eu sou um homem de Deus, eu não posso contar com essa astúcia. A dar um exemplo concreto. Na vida, nós vamos passando pelo caminho de muitas pessoas. Felizmente, a gente está numa sociedade muito competitiva. E tem pessoas que entendem, acreditam que vão subir na vida à custa do fracasso dos outros. Elas vão passando por cima de quem estiver no caminho. E em vez de investirem em si para melhorarem, elas investem nos outros para os outros ficarem pior. Então vão derrubando quem aparece pelo meio do caminho. De vez em quando a gente acha um desses no caminho da gente. E que quer tirar a gente de qualquer jeito. E faz fofoca, e mente, e calunia. E nos dá informações erradas. Né? Por um lado se faz de amigo, por outro está nos comendo pelas costas. E quando você percebe, olha, você caiu numa armadilha. Quando a gente nota o que foi feito contra a gente, nós temos toda a capacidade, temos inteligência, temos esperteza e temos uma maneira de ver a vida diferente desta pessoa que nos favoreceria ainda mais para dar o troco, para fazer com ela algo pior do que o que ela fez com a gente. E nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento
para montar um plano astuto contra esta pessoa. Só que isso, companheiro, é você descer a um nível pior do que a dessa pessoa. Porque muitas dessas pessoas fazem isso porque nunca experimentaram o amor de Deus. Não conhecem a Deus. E por isso, agem como se Deus não existisse. Mas você conhece a Deus. Eu conheço a Deus. E a nossa atitude diante dessas pessoas é uma atitude diferente. E não de uma astúcia execrável. De uma astúcia condenável. De uma astúcia abominável. Nós não somos astutos para fazer o mal. E até quando Jesus diz para nós que nós devemos ser espertos como as cobras, não é? Prudente como as cobras, não é? E simples como as pombas, ele estava nos dizendo para ser não em relação ao mal que a gente vai fazer aos outros, mas em se prevenir do mal que os outros nos façam. A gente se defender, mas não usar a inteligência para destruir, para fazer o mal a quem é mais despreparado que nós. De jeito nenhum. É insensato aquele que falta sabedoria. A pessoa que quer viver a sua vida sem parâmetros, a pessoa que quer fazer da sua vida um ringue de espertezas, de astúcias, ela pode ser qualquer coisa, mas sábia ela jamais vai ser na sua vida. E qual é a consequência disso? Nunca vai se sentir feliz, nunca vai se realizar, porque existe uma grande diferença entre sucesso e realização. A pessoa pode ser bem sucedida, tudo que ela põe a mão funciona. Ela é bem sucedida na empresa, ela é bem sucedida num trabalho, ela é bem sucedida nos estudos, ela é até bem sucedida nos relacionamentos, porque ela já pegou a manha de como se relacionar com as pessoas. Então ela sabe, com aquele eu posso dizer isso, com o outro eu não posso. Se eu investir aqui, essa pessoa vai ficar contente, vai gostar de mim, vai me promover, vai me beneficiar. Se eu entrar por esse caminho, ela vai ficar triste. Então veja, até no relacionamento a pessoa pode ser bem-sucedida, mas não se realizará. Porque o sucesso é uma coisa de fora e a realização é uma coisa do coração. A pessoa bem-sucedida nem sempre é realizada. Por isso que a gente fica chocado quando ouve dizer que uma pessoa, uma celebridade, um grande nome da humanidade se suicidou. Que a gente diz, nossa, mas uma pessoa bem-sucedida dessa, a pessoa tinha tudo na vida, como que a pessoa foi se matar? Porque aqui dentro a gente confunde sucesso com realização. Era bem-sucedida, mas não era realizada. Porque às vezes a vida foi uma vida de espertezas, mas foi uma vida que, para ser esperta, precisou ferir a sabedoria. E sem sabedoria, a vida não tem gosto. A vida é insossa.